palestra é uma palestra. Você fica nervosa antes de uma palestra ainda? Não, eu fico emocionada. Eu fico ansiosa, eu fico... E assim, você se concentra antes de falar? Eu criei uma técnica minha, meio que na intuição, mas um negócio muito legal, porque foi na intuição, mas na realidade tem um conhecimento nisso, a própria PNL trabalha em cima disso. Eu crio um estado de performance. Então é o seguinte, foi meio que, eu achei isso, mas hoje eu vejo que foi uma inteligência minha, juntando tudo que eu conheço. A minha entrada, ela é espetacular. Porque eu criei um vídeo que tem uma música, que tem um efeito, que eu apareço na tela com a Madonna, com o Michael Jackson, que é uma coisa muito louca. Só aquilo, o público assistindo, ele já começa, eu assistindo, aquilo já vai me dando um estado que quando eu entro, baixou o santo. Leila Navarro baixou, entrou, e eu entro numa personagem, porque eu acho que nós acabamos criando um personagem. O pessoal fala, Leila, você é atriz? Eu falei, não, eu talvez até seja atriz, mas atriz de um personagem só. Você já participou de peças de teatro. Ai, você vai contar isso? Não, mas é verdade. Mas isso foi uma experiência porque eu queria... Não foi rica? Não colocou o seu lado de atriz ali? Porque eu nunca fiz curso de atriz, eu nunca tinha sido atriz antes. Eu acho que até ser palestrante, para mim hoje, não sei você que é um professor de comunicação, mas eu ser palestrante, eu queria um personagem, que é a Leila Navarro. Tá. Então, a Leila Navarro, ela tem um jeito dela de falar, de fazer, e é lógico, eu na minha vida pessoal, a pessoa fala, você é que nem a Leila Navarro? Quer dizer, parte dela, lógico, na minha vida, eu não fico daquele jeito, toda enlouquecida de plumas e paetê, enfim, naquela postura toda. Mas, enfim, porque eu acho que o palco maximiza, o palco te ilumina, o palco te coloca, né? Então, quando você entra no palco, acho que já te dá essa posição, né? E eu acho que todo palestrante, todo professor tem que ser um pouco artista, porque ali é o seu momento de protagonismo. Mas eu nunca fiz um curso de atriz de verdade, eu nunca tive uma experiência. E foi em 2004, não, 2006. Em 2006, fazem 2 anos já, eu tive uma experiência de atriz, sendo protagonista de uma peça. Eu escrevi um livro e esse livro virou uma peça de teatro, e daí me convidaram para eu ser a protagonista da peça, e eu achei uma experiência maravilhosa, ainda mais porque eu beijava o ator. Acho que a parte mais emocionante... Você que escolheu, não? Não, tem que ser uma bonita também. Gente, acho que não, foi essa fantasia. Eu falei assim, mulher na minha idade tem que ter algumas fantasias, na verdade, você não pode, você paga por elas. Mas, enfim, e eu acho assim, mas o lado bom foi aprender, porque quando nós fizemos ensaios, o diretor foi me preparando, né? E ali você não pode mudar, porque o público é diferente, mas as falas são as mesmas, o comportamento é o mesmo. E você, primeiro assim, você aprende a dividir palco, né? Porque palestrante, o que acontece com a gente, né? Só ele. Só ele, né? Então, assim, foi uma experiência de aprender a dividir palco, e que eu acho que você vê, Polito, que nada é por acaso, porque hoje eu estou dividindo o palco como palestrante. Eu tenho a minha palestra individual, mas hoje eu tenho uma palestra junto com um palestrante espanhol, onde a gente está fazendo Como é que está indo essa experiência com está indo com o Gazzaia? Está sendo uma coisa muito interessante. Porque ele é um intelectual, um professor espanhol. Ele é um PhD todo... E encontrou com você com essa energia toda. Como é que foi esse casamento? E mais, quando você faz esse trabalho na Espanha, por exemplo, como é que tem sido o resultado? Você teve que fazer alguma adaptação ou o comportamento é o mesmo? Eu achava que não precisaria fazer adaptação. E eu até, como eu achava, eu arrisquei, eu brinquei. Eu falei, bom, eu vou fazer do meu jeito. Se os espanhóis não estiverem preparados, não estiverem maduros para entender essa irreverência toda, vou dar um tempo para eles, volto mais tarde. Eles que aprendam. Eles que aprendam. Mas eu acho assim, se eu quero ter sucesso lá, é lógico que tem algumas pessoas que já entendem, mas se eu quero ter sucesso lá, eu tenho que adaptar um pouco. Eu tenho que, sabe, o Gazzaia falar para mim, Leila, vai devagar. Eu falei, Gazzaia, ou eu venho para valer ou não venho. Ele conhece bem a cultura do povo, ele sabe aquilo que pode dar certo ou não. Qual foi a melhor dica que ele deu com relação ao comportamento? Para pessoas de vendas, se eu for fazer palestra para pessoas de vendas, acho que vendas, vendedor é vendedor em qualquer lugar do mundo. Eu acho assim que isso é bom. Vendedor é vendedor, isso eu percebi. Com os vendedores, se eu faço palestra para vendedores lá na Europa, eu posso relaxar. Leila brasileira. Posso ser. Não, porque o cara aguenta, porque o cara porque vendedor é vendedor. O espírito de vendedor é o espírito dele em todo. É muito interessante isso. Mas para recursos humanos, para gestores, marketing, produção. Mesmo marketing, que devia ser muito aberto. Vai com calma. E no Japão? Com calma. Porque, veja só, embora você fale para brasileiros no Japão, o fato do brasileiro ficar lá durante um tempo um pouco mais prolongado, ele vai assimilando um pouco daquela cultura. E fica meio japonês também. Fica. E como é que você faz? Ali, para os brasileiros que estão no Japão, você tem que fazer adaptações também? Olha, você sabe que para os brasileiros do Japão, não. Porque eu acho o seguinte, no Japão, a minha experiência foi muito interessante. O brasileiro que está no Japão, já está há algum tempo lá,
ele fica com tanta sede dessa brasilidade, dessa nossa energia, que quando chega alguém com alegria, com entusiasmo, com esse brilho, com esse calor nosso, gente, eles ficam, sabe, bebendo aquilo. Tanto é que eles me levaram como palestrante, levaram outros palestrantes motivacionais e levavam escola de samba, levavam cantores, porque a importância de, sabe, de pegar essa coisa nossa, né? Porque esquenta o ambiente, dá saudades. Ô Leila, você passa a sua mensagem normalmente contando também um pouco da sua história de vida, dando o seu exemplo. E as pessoas ficam interessadas em conhecer um pouquinho mais do seu respeito. Falam, e como é que você resolveu isso? Que tipo de solução você deu? Tem um problema semelhante a esse? Como é que é depois da palestra? Olha, depois das palestras, principalmente, as pessoas vêm perguntando, né? E muita gente pergunta assim, quando eu vou com meus filhos na palestra, vão perguntar, mas ela é assim o tempo inteiro? Eu acho assim que fica uma fantasia de como é que eu com essa energia, todo com esse meu jeito, será que eu sou assim 24 horas por dia? Tem homem que aguenta essa energia toda, né? Eu acho que também fica nessa fantasia, né? Isso tem algumas experiências para contar, porque às vezes os caras falam assim, gente, o que é isso? Né? É um furacão que chega. É lógico, porque assim, naquele momento da palestra, é lógico, eu acho que eu aguento bem, de um modo geral eu tenho essa energia, mas gente, 24 horas por dia tem hora que eu tenho que descansar um pouco, relaxar um pouco, mas eu acho que assim, esse humor, o que eu acho que é o meu diferencial, assim, é que eu tenho uma criança muito inquieta, né? Tem pessoas que têm um adulto, tem as pessoas que têm o pai. Eu tenho essa criança, que é uma criança livre, que eu acho que dá essa provocação. Por isso que as palestras com o professor Gazaia dá um equilíbrio, porque o Gazaia é um cara, aquele pai crítico, né? Aquele pai que tem um cara que tem um europeu, com outro tipo de formação, com outro tipo de percepção de mundo. E isso eu aprendi muito também, sabe, Polito? Você vê o mundo da Europa para cá e você vê o mundo da América, ainda mais da América do Sul para lá, gente, é uma coisa interessante. E não tem preconceito, Leila? Olha, o que eu estou sentindo, gente, que eu estou tão orgulhosa de ser brasileira, porque eu tinha, assim, um certo, sei lá, acho que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, não sei se eu teria todo o orgulho que eu tenho hoje, como a gente é respeitado lá fora. Tá certo que eu falo mais em Portugal e em Espanha, mas se você fala que você é brasileiro, eles têm o maior respeito. Eles querem escutar, querem ver o que você está falando. Eu pensava, né, pô, eu sou brasileira. Sou mulher, eu achava que não ia ter muito espaço. Muito pelo contrário. Por ser brasileira e por ser mulher, tem muito espaço. Na Espanha, não sei se você sabe, mas a Espanha é o primeiro país do mundo que, por lei, as empresas são obrigadas a ter no seu diretivo 40% do diretivo de mulheres. Olha que interessante, eu não sabia, não. Essa lei começou esse ano, em 2008. Até eles estão tendo problema porque eles não têm mulheres suficientes preparadas para ocupar isso. Porque, enfim... Então é muito sério lá e se respeita muito essa coisa da mulher, da diversidade. Então, para mim, até é um estranho, porque eu acho que nós aqui no Brasil, as mulheres são um pouco mais, quem sabe, não ficam batendo muito. Não, meu espaço, meu espaço. A gente vai com calma no espaço da gente. E lá, as europeias, as espanholas... Firmes, né?